chamado angustiante de um bebê rompeu o silêncio opulento da mansão. Um som que ecoava há 3 horas, reverberando pelos corredores de mármore e subindo as escadarias de Jacarandá. Sofia, 24 anos, com as mãos marcadas pelo trabalho árduo e uma angústia crescente no peito, esfregava o mesmo azulejo pela 4ª vez. O choro do pequeno Miguel, um bebê de apenas 2 meses, despertava nela uma dor profunda, uma lembrança viva da perda de seu próprio filho há apenas 6 semanas. Ele vai se machucar de tanto chorar, murmurou, tentando focar na limpeza. No andar de cima, Miguel jazia no berço, o rosto vermelho e inchado, os lábios ressecados buscando em vão o consolo do leite. Mamadeira ao lado exalava um odor azedo, o líquido estragado pelo calor da tarde. A babá, Patrícia, 28 anos, contratada de uma agência de elite, havia sumido às 18 horas, inventando uma ida à farmácia para encontrar as amigas no shopping. Para ela, o trabalho era apenas um meio de vida fácil e lucrativo. No térreo, Pedro, 32 anos, trancado em seu escritório, fingia ignorar o sofrimento do filho. As olheiras profundas, nem o café mais forte conseguia disfarçar. Uma videoconferência com investidores japoneses se estendia por 2 horas. Senhor Ferraz, confirma o investimento? E questionou uma voz robótica do computador. Claro, podem contar conosco, respondeu Pedro no automático, os olhos fixos na foto de sua falecida esposa, Helena. O choro de Miguel, agora mais fraco, mais perigoso, ecoou pelo silêncio. Sofia não suportou mais. Lançou o pano e correu escada acima, o coração batendo descompassadamente. Que não tenha acontecido nada, sussurrou. Ao abrir a porta do quarto, um arrepio a percorreu. Miguel estava quase sem forças no berço, a pele febril, os olhinhos semicerrados. Pequenos movimentos da boca revelavam a busca desesperada por alimento. Ai, meu Deus do céu! Exclamou Sofia, pegando o bebê no colo. Ele estava quente, suado, visivelmente desidratado. Calma, pequeno. A tia está aqui. O cheiro da mamadeira azeda provocou uma careta de nojo. Miguel continuava os movimentos de sucção no colo dela, um instinto de sobrevivência. Foi então que algo em Sofia se rompeu. A dor de seu próprio leite, ainda presente em seu corpo, e a imagem de Miguel, sofrendo como seu filho nos últimos instantes, eram insuportáveis. Sem hesitar, sem pensar nas consequências, sentou-se na poltrona e ofereceu o peito ao bebê faminto. Miguel silenciou na hora, sugando com a força de quem encontrava a salvação. Pronto, agora sim! Sussurrou Sofia, sentindo uma paz que não experimentava há semanas. Lá embaixo, Pedro finalmente encerrou a reunião. Pessoal, finalizamos isso amanhã, ok? Ao desligar, o silêncio o atingiu. O choro havia cessado. Preocupado, subiu para verificar Miguel. Abriu a porta devagar e congelou. Sofia estava na poltrona ao lado da janela, amamentando Miguel, com a luz suave da tarde, criando uma cena de pura serenidade. Pedro ficou ali, paralisado, incapaz de processar o que via. Que diabos está acontecendo aqui? Sofia pulou da poltrona, cobrindo-se rapidamente e segurando Miguel com cuidado, os olhos arregalados. Senhor, desculpa, eu posso explicar? Pedro avançou, confuso e irritado. Explicar o quê? Você pirou? Ele estava passando mal, Sofia balbuciou, as palavras se atropelando. Faz horas que ele está chorando. A babá sumiu. A mamadeira estava podre. Mas isso não te dá o direito de... Pedro interrompeu-se, olhando para o filho. Miguel dormia tranquilamente, respirando calmamente, uma expressão de paz no rostinho que ele nunca vira antes. Desde que nascera, Miguel era inquieto, chorão, difícil de acalmar. E agora, ali, dormia como um anjo. Como ele está tão quieto? Sofia enxugou os olhos com as costas da mão. Ele estava morrendo de fome, moço. A mamadeira estava fedendo, toda talhada. Não tinha mais nada para dar a ele. Pedro se aproximou, observando o filho. Era a primeira vez que Miguel parecia realmente descansado. Mas você, de onde você tem? Ele não conseguiu terminar a pergunta. O silêncio pesou. Sofia baixou a cabeça, a voz quase sumindo.
Eu perdi meu filho faz 6 semanas. Pedro sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele conhecia aquela dor, a mesma que sentia todos os dias, desde a morte de Helena. Ainda tenho leite, mas não tenho mais bebê, Sofia continuou, as lágrimas escorrendo. Quando viu Miguel assim, sofrendo, não consegui deixar. Pedro olhou para Miguel, dormindo nos braços dela. O bebê parecia ter encontrado algo que nem ele conseguira dar ao próprio filho. A raiva que sentia misturou-se a uma estranha gratidão. Ela havia salvado Miguel, mas ao mesmo tempo a situação era complicada. Vá para casa, Sofia, ele disse cansado. Amanhã a gente conversa direito sobre isso. Sofia entregou Miguel a ele com todo cuidado, como se passasse algo muito precioso. Só não deixe ele ficar muito tempo sem comer de novo, tá? Ela saiu do quarto tremendo, sabendo que havia feito algo que traria problemas. Mas ao olhar para trás e ver Pedro segurando o filho, que finalmente dormia em paz, não se arrependeu. Pedro ficou sozinho no quarto, olhando Miguel dormir em seus braços. Por alguns minutos, a dor de ter perdido Helena diminuiu um pouco. E agora, o que eu vou fazer? As rodas da fofoca começaram a girar rapidamente. Adriana, sentindo o risco de perder seu emprego lucrativo, plantou a primeira semente de discórdia. Ligou para Márcia, a maior fofoqueira do bairro, distorcendo a história de Sofia e Miguel. A notícia se espalhou como um incêndio. Na manhã seguinte, Pedro desceu para o café e encontrou Miguel sorrindo, balançando as perninhas e emitindo sons alegres quando Sofia passava. Era a primeira vez que via o filho assim. Bom dia, senhor. Sofia cumprimentou um pouco sem jeito. Bom dia. Miguel parece bem hoje. Ele dormiu a noite toda. Precisava mesmo de uma boa mamada. Pedro observou a reação do filho, à voz de Sofia, e sentiu-se comovido. Miguel irradiava uma alegria genuína. Então, o telefone tocou. Márcia Bittencourt, com sua voz melosa, perguntou a Pedro sobre uma funcionária que está se intrometendo demais. As ligações se seguiram de Dona Carmen, sogra de Helena, e Teresa, melhor amiga de Helena. Todas com a mesma mensagem, a mesma preocupação distorcida. Sofia estava se aproveitando, era uma oportunista. Pedro se sentiu pressionado, dividido entre a felicidade evidente de Miguel e as acusações veladas. Adriana, observando a cena, acrescentou lenha à fogueira. Senhor, a Sofia pediu para ficar mais tempo hoje. Disse que o Miguel precisa dela para dormir bem. Fez uma pausa calculada. Achei meio estranho. Ela não é mãe dele, né? Mas às vezes age como se fosse. Pedro estava em um dilema. Ele lembrava como havia confiado em todos antes da morte de Helena. E o medo de ser ingênuo novamente o assombrava. O telefone tocou mais uma vez, Márcia. Gabriel, você já pensou no que conversamos? Pedro olhou para Sofia, que cantarolava baixinho, enquanto arrumava as coisas do bebê. Miguel sorria a cada nota, mas a pressão era insuportável. Tá bom, Márcia, vou resolver isso. Ao desligar, Pedro sabia o que tinha que fazer, mesmo que doesse, mesmo que Miguel parasse de sorrir. Na manhã seguinte, ele demitiria Sofia. Pedro não dormiu a noite toda, as palavras das vizinhas ecoando em sua cabeça. De manhã cedo, o telefone tocou repetidamente. Márcia, Dona Carmen, Teresa, todos insistindo para que ele agisse pelo bem de Miguel e pela memória de Helena. Quando desceu para o café, seu coração quase parou. Sofia estava no chão da sala, brincando de esconde-esconde com Miguel. O bebê gargalhava, um som que Pedro não ouvia há muito tempo. Achou? A Sofia fez cócegas na barriguinha de Miguel, que soltou gritinhos de alegria. Pedro observou da porta. Seu filho nunca parecera tão feliz, nunca rira assim, nunca tivera essa expressão de pura alegria. Bom dia, senhor. Sofia cumprimentou, pegando Miguel no colo. Bom dia, Pedro respondeu, a voz estranha. Ele passou o café da manhã inteiro, observando os dois. Miguel não largava Sofia. Toda vez que ela se afastava, ele fazia manha. Quando ela voltava, ele sorria e esticava os bracinhos. Esse menino está grudado em você, Pedro comentou, tentando parecer casual.
Ele é um grudentinho mesmo, Sofia respondeu, beijando a testa de Miguel. Pedro sentiu uma pontada no peito. Ele nunca conseguira fazer o filho sorrir assim. Mas então o telefone tocou de novo e de novo. Cada ligação deixava Pedro mais tenso, mais confuso. As pessoas que ele respeitava, que faziam negócios com ele, que conheceram Helena, todas diziam a mesma coisa. Ao meio-dia, Pedro tomou uma decisão que o feriria profundamente. Sofia, preciso falar com você no escritório. Seu tom mudou completamente, frio, distante, formal. Sofia percebeu na hora que algo estava errado. No escritório, Pedro ficou atrás da mesa, como se ela fosse uma barreira entre eles. Sofia sentou na ponta da cadeira, o coração disparado. Senhor, fiz alguma coisa errada? Pedro não conseguiu olhá-la nos olhos. Sofia, sobre ontem, o que aconteceu com o Miguel? Se eu errei, me perdoa. Eu só queria ajudar. Não é sobre estar certo ou errado. Pedro parou, passou a mão no cabelo. As pessoas estão falando. Falando o quê? Pedro respirou fundo. Cada palavra que saiu de sua boca foi como engolir vidro. Que você está se aproveitando da minha situação, que você perdeu seu filho e agora está tentando ficar com o meu. O rosto de Sofia perdeu toda a cor. Senhor, isso não é verdade. Eu jamais... Você amamentou ele, Sofia, sem perguntar, sem pensar no que as pessoas iam dizer. Mas ele estava passando mal. Não tinha mais ninguém. Pedro se levantou, caminhando pela sala. Ele estava lutando consigo mesmo, mas a pressão era grande demais. As pessoas acham que você está tentando me seduzir, que quer roubar minha família. Isso é mentira. O senhor sabe que é mentira. Eu sei. Pedro parou e olhou para ela. Você perdeu seu bebê há 6 semanas. De repente aparece aqui, se comportando como mãe do Miguel. Eu trabalho aqui, faço meu serviço e fica horas olhando ele dormir. Canta para ele, brinca com ele como se fosse seu filho. Sofia se levantou, desesperada. Porque ele gosta de mim, porque ele fica feliz quando eu estou por perto. Esse é o problema, Sofia. Ele está ficando grudado demais em você. Isso é ruim? Pedro parou de andar. A verdade era que não. Não era ruim. Mas ele não podia dizer isso. Você está demitida. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que pareceu sugar o ar da sala. Senhor, por favor, não faça isso. Já decidido e não conte com referência minha. Senhor, eu imploro. Não tenho para onde ir. Pedro virou as costas para ela. Não conseguiu olhar o desespero nos olhos de Sofia. Pegue suas coisas e vá embora. Pelo menos me deixa me despedir do Miguel. Não é melhor você ir logo? Sofia saiu do escritório cambaleando. Dona Célia a viu na cozinha, chorando e pegando suas poucas coisas. Menina, o que aconteceu? Ele me mandou embora, Dona Célia. Diz que eu estou me aproveitando da situação. Que absurdo. Você que salvou aquele bebê. Não adianta mais. Tenho que ir. Lá fora começou a chover uma chuva grossa, daquelas que encharcam em segundos. Sofia olhou pela janela e viu a tempestade, mas não tinha escolha. Pedro a observou da janela do escritório. Ela saiu caminhando devagar na chuva, com uma sacola plástica na mão e a roupa grudando no corpo molhado. Por um momento, Pedro quase correu atrás dela. A imagem de Sofia sozinha na chuva cortou o coração dele, mas aí o telefone tocou. Gabriel, soube que você fez a coisa certa. Foi o melhor para o Miguel, disse Márcia. Pedro desligou e viu Sofia virando a esquina, sumindo na chuva. Lá em cima, Miguel começou a chorar. Lorena busca refúgio e encontra na rua uma comunidade de sobrevivência. Ela se adapta à vida sem lar, mas a imagem de Miguel e a dor em seu peito, que ainda produz leite, não a abandonam. Miguel, será que ele está bem? Será que está comendo direito? Meu pequeno, mamãe não te esqueceu. Na mansão, a ausência de Lorena transformou a casa em um campo de batalha. Miguel chorava incessantemente, recusando o colo de Pedro, a mamadeira, os brinquedos. Pedro não dormia, exausto, enquanto Patrícia fingia ajudar. Babás emergenciais foram contratadas, mas nenhuma conseguiu acalmar Miguel. Carla, especialista em recém-nascidos, sugeriu que o bebê estava sofrendo um trauma emocional pela perda de um vínculo.
Pedro quase revelou sobre Lorena, mas se conteve. O doutor Santos, pediatra de Miguel, preocupou-se. Senhor Pedro, fisicamente ele está bem, mas há algo perturbando muito essa criança. Bebês expressam um trauma emocional assim. Ele está rejeitando cuidados, rejeitando vínculos novos. A dúvida terrível de Pedro crescia. Depois de mais uma semana de inferno, o doutor Santos foi direto. Senhor Pedro, terei que internar a criança. Ele está desidratando, perdendo peso perigosamente. Pedro sentiu um medo que não sentia desde a morte de Helena. Doutor, ele pode morrer? Vamos fazer tudo o que for possível, mas crianças podem definhar por motivos emocionais também. Ao voltar para casa, a mansão estava estranhamente silenciosa. Não havia o choro de Miguel. E nesse silêncio, Pedro finalmente admitiu para si mesmo que havia cometido o maior erro de sua vida. No hospital, Miguel piorava a cada dia. O doutor Santos insistiu. Senhor Pedro, a criança precisa de um estímulo emocional forte, algo que desperte o interesse dele pela vida. Pedro sabia exatamente o que era esse algo. Sempre soubera. No jardim, Pedro flagrou Patrícia vendendo os remédios de Miguel para um estranho. A farsa foi desmascarada. Patrícia, pressionada, confessou ter mentido sobre Sofia por ciúmes, admitindo que Sofia havia salvado a vida de Miguel. Ela salvou ele naquele dia. Ele estava muito mal, com febre alta. Ele podia ter morrido. Podia. Se ela não tivesse ajudado, ele teria morrido. Pedro sentiu um murro no estômago. Ele havia jogado Sofia na rua como lixo. Desesperado, Pedro tentou encontrar Sofia, mas ela estava perdida em uma cidade de 12 milhões de habitantes. Ninguém sabia de seu paradeiro. No hospital, o doutor Santos alertou. Senhor Pedro, a criança não responde a nenhum tratamento. Fisicamente não há nada errado, mas ela está definhando. Crianças podem morrer de tristeza. Pedro iniciou uma busca incessante por Sofia, indo a abrigos, postos de saúde e igrejas. No quarto dia, recebeu uma ligação de Sílvia, uma vizinha, que havia visto Sofia, magra, meio suja, pedindo trabalho. Pedro correu ao local, mas não a encontrou. A esperança começava a esvair-se. No 10º dia, quando já estava perdendo a esperança, recebeu uma ligação que mudou tudo. Alô, você é o Pedro que está procurando a Sofia? Sou o João, do pessoal da rua. Ouvi dizer que você estava procurando ela. Pedro sentiu o coração disparar. Você sabe onde ela está? Talvez. Mas primeiro quero saber por que você está procurando. Porque eu cometi o maior erro da minha vida e preciso consertar. No viaduto da Radial Leste, Pedro encontrou Sofia deitada em um colchão velho, irreconhecível, queimada de febre, emagrecida. Sofia, Pedro sussurrou. Ela abriu os olhos devagar, demorando a reconhecê-lo. Gabriel, você está aqui? Vim te buscar. O Miguel precisa de você. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Miguel, como ele está? Muito mal. Está internado há 2 semanas. Sofia tentou sentar-se, mas não tinha forças. Ele está doente? Está. Os médicos dizem que é depressão. Ele não come, não dorme, só chora. Por que você está me contando isso? Pedro ajoelhou-se ao lado do colchão. Porque descobri que Patrícia mentiu sobre tudo. Ela inventou que você estava se aproveitando da situação porque tinha ciúmes. Sofia fechou os olhos. E você acreditou? Acreditei e quase matei meu filho por causa disso. Sofia tentou falar, mas começou a tossir violentamente. João se aproximou. Rapaz, ela está com pneumonia. Precisa ir para o hospital. Sofia, vamos para o hospital. Você e o Miguel precisam se cuidar. Não, Sofia balançou a cabeça fracamente. Não posso. Não posso passar por isso de novo. Por favor, o Miguel pode morrer se você não ajudar. E você vai me jogar na rua de novo quando a sociedade reclamar? Pedro olhou nos olhos dela. Nunca mais, prometo. Promessas, Sofia tossiu novamente. Você já prometeu antes, Pedro. Sofia, se você não for comigo, você pode morrer aqui. E o Miguel pode morrer no hospital. João interveio. Menina, você precisa se tratar. Não pode ficar assim. Sofia estava fraca demais para resistir.
Tá bom, mas só pelo Miguel. Pedro a carregou até o carro com cuidado. No banco de trás, Sofia sussurrou. Pedro, eu não vou voltar por você, só pelo menino. Eu sei e é só isso que importa. No hospital, uma equipe médica examinou Sofia. Pneumonia bacteriana, desnutrição severa, desidratação. Diagnosticou o Dr. Santos. 3 dias depois, com a febre de Sofia controlada, o Dr. Santos autorizou o encontro com Miguel. Pedro levou Sofia em uma cadeira de rodas até o quarto do bebê. Ao ver Miguel magro e pálido, Sofia chorou. Meu Deus, o que aconteceu com ele? Miguel dormia, mas ao ouvir a voz de Sofia, abriu os olhinhos devagar. Por um momento, ficou confuso, depois a reconheceu. Pela primeira vez em semanas, Miguel esboçou um sorriso fraco. Oi, meu amor, Sofia sussurrou, esticando a mão para tocar na mãozinha dele. Miguel fez um barulhinho baixinho, o primeiro som feliz em muito tempo. Posso tentar dar mamadeira para ele? Sofia perguntou. O Dr. Santos hesitou. Pode tentar, mas com cuidado. Sofia pegou Miguel no colo. Ele estava mais leve, mais frágil. Ao oferecer a mamadeira, ele a olhou antes de aceitar. Devagar, Miguel mamou, parando para olhar para o rosto de Sofia, como se quisesse ter certeza de que ela era real. Pedro observava da porta, emocionado. Ele estava esperando por você. Ele está muito magro. Sofia respondeu preocupada. O Dr. Santos autorizou a alta dos dois no dia seguinte. Quando o médico saiu, Pedro se aproximou. Sofia, eu sei que não mereço, mas preciso te pedir perdão. Pedro, agora não. Mas eu preciso falar. Você salvou meu filho 2 vezes. Eu fiz pelo Miguel, não por você. Eu sei, mas quero que você saiba que aprendi a lição. Sofia não respondeu. Continuou cantarolando baixinho para Miguel. Sofia! Pedro insistiu. Que foi? Você vai voltar para casa com a gente? Vou, mas só por ele. Ela olhou direto nos olhos de Pedro. E não espere que eu confie em você de novo. Não espero. Só quero uma chance de provar que mudei. Pedro, escute bem o que eu vou falar. Sofia parou de cantar. Se você me humilhar de novo, se me jogar na rua outra vez, eu sumo com esse menino e você nunca mais vai ver a gente. Pedro engoliu seco. Entendi. Eu vou cuidar do Miguel, mas você vai ter que conquistar minha confiança de novo, do zero. Tá bom. Sofia voltou a cantarolar. Miguel dormia tranquilo no colo dela pela primeira vez em semanas. Pedro sentou na cadeira ao lado e observou os dois. Sabia que tinha muito trabalho pela frente. Reconquistar a confiança de Sofia não seria fácil, mas pelo menos Miguel estava vivo e isso já era um começo. No primeiro mês de volta à mansão, Sofia dedicou-se integralmente a Miguel, que gradualmente recuperava a saúde e a alegria. Com Pedro, a comunicação era mínima, formal. Dona Célia, observando a tensão, tentava mediar. Menina, o senhor Pedro está tentando ser gentil. Eu sei, Dona Célia, mas ele vai ter que ter muita paciência. Tentar é fácil. Difícil é confiar de novo. As fofocas, no entanto, ressurgiram. Márcia e as outras vizinhas voltaram a questionar a presença de Sofia. Pedro, desta vez, não cedeu à pressão, revelando a verdade sobre a mentira de Patrícia. A Patrícia inventou tudo. A Sofia nunca se aproveitou de nada. Ela salvou meu filho. As vizinhas ficaram em choque. Quando Sofia desceu as escadas com Miguel no colo, visivelmente mais saudável e sorridente, a cena selou a verdade. Pedro, cansado de julgamentos, confrontou as vizinhas. A opinião de vocês quase matou meu filho. Nesse mesmo dia, Pedro recebeu uma ligação inesperada de Marcos, ex-marido de Sofia, que tentou difamá-la com mentiras sobre o passado. Pedro, embora inicialmente perturbado, confrontou Sofia, que revelou a verdade por trás da morte de seu bebê e as manipulações de Marcos. Pedro, você precisa decidir. Ou confia em mim ou não confia. Não dá para ficar no meio termo. Pedro, sentindo o peso da culpa, prometeu confiar, mas Sofia percebeu que a dúvida ainda o rondava. A confiança levaria tempo para ser reconstruída. 2 semanas depois, Pedro decidiu dar um basta nas fofocas e publicou um longo post no Facebook, contando toda a história.
a demissão injusta de Sofia, a negligência de Patrícia, o sofrimento de Miguel e a redenção de Sofia. O post viralizou, gerando milhares de compartilhamentos e comentários, uns de apoio e admiração, outros de crítica e desconfiança. Um canal de TV local convidou Pedro e Sofia para uma entrevista. Sofia, relutante, aceitou, mas deixou claro que falaria por si mesma. Na entrevista, ela foi simples e direta, emocionando a muitos, com sua história de superação e amor incondicional por Miguel. A repercussão foi imensa, com Sofia recebendo inúmeras ofertas de trabalho e convites, mas ela recusou tudo. Meu lugar é cuidando do Miguel. Patrícia, por outro lado, teve sua carreira arruinada, sendo exposta como mentirosa e negligente. 6 meses após a entrevista, a vida na mansão encontrou um ritmo diferente. Miguel, agora com 1 ano e 2 meses, era um bebê saudável, esperto, carinhoso, chamando Sofia de mamãe e Pedro de papai. Pedro havia mudado, tornando-se um pai presente e amoroso. Sofia, vendo a transformação dele, gradualmente cedia espaço. Um dia, ela expressou seu desejo de adotar Miguel oficialmente. Pedro, compreendendo a insegurança dela, concordou. O processo foi complexo, com a assistente social questionando a natureza do relacionamento entre eles. Somos parceiros na criação de Miguel, Sofia enfatizou. Pedro, sem hesitar, afirmou que Sofia era a mãe que Miguel precisava. A adoção foi aprovada. No fórum, Sofia chorou de emoção. Agora você é meu filho de verdade, Miguel, no papel e no coração. Pedro também se emocionou. Agora vocês são família oficial. Nós 3 somos família. Sofia corrigiu, incluindo Pedro pela primeira vez. 3 meses depois, numa manhã de domingo, Pedro acordou com o barulho de Miguel brincando no quarto ao lado. Mamãe bola! Ouviu o filho falar. Encontrou Sofia no chão, brincando com Miguel. Papai! E Miguel correu para Pedro, que o pegou no colo. Miguel beijou-o e voltou correndo para Sofia. Mamãe, papai aqui é meu filho. Papai e mamãe estão aqui. Pedro sentou no chão com eles. É bom acordar assim. É, Sofia concordou, mas ainda mantinha uma certa distância. Sofia, você é feliz aqui de verdade? Sofia olhou para Miguel brincando entre eles. Sou feliz com ele, muito feliz. E comigo? Como você se sente comigo? Sofia demorou para responder. Pedro, você virou uma pessoa melhor, mais presente, mais humano. Isso significa que você me perdoou? Significa que estou tentando. Perdoar não é fácil. E você acha que um dia a gente pode ser, sei lá, mais que parceiros na criação do Miguel? Sofia parou de brincar e olhou para ele. Pedro, vamos devagar, tá? Já temos uma família boa do jeito que está. Tá bom, devagar. Miguel se jogou no colo de Sofia. Mamãe, fome. Vamos tomar café? Vamos. Pedro se levantou e estendeu a mão para ajudar Sofia. Pela primeira vez em muito tempo, ela aceitou a mão dele. Na cozinha, enquanto preparavam o café da manhã juntos, pareciam uma família normal, não perfeita. Não sem cicatrizes, mas real. Pedro, que foi? Obrigada por ter me deixado ser mãe dele. Obrigado você por ter me ensinado a ser pai. Miguel bateu a colher na cadeirinha. Papai, mamãe, é meu filho. Sofia sorriu. Sua família maluca. Pedro riu. Família maluca, mas família. Lá fora, Patrícia passou de ônibus, indo para o trabalho de diarista. Olhou para a mansão e viu pela janela a cena da cozinha. Pedro, Sofia e Miguel tomando café juntos. Balançou a cabeça e continuou a viagem. Perdeu tudo por ciúmes e mentira. Marcos tentou mais algumas vezes ligar para Pedro, sempre com novas histórias sobre Sofia. Pedro nunca mais atendeu. As vizinhas fofoqueiras aprenderam a não se meter na vida alheia, pelo menos não tão abertamente. Dentro da mansão existia uma paz imperfeita, uma família que se formou através da dor, do erro e do perdão. Miguel crescia cercado de amor. Pedro aprendeu a ser o pai que sempre deveria ter sido. E Sofia encontrou uma felicidade que achava que havia perdido para sempre. Não é um final de conto de fadas. Ainda há cicatrizes, desconfianças, medos. Mas é um final humano,
real. E às vezes isso é melhor que a perfeição. Qual sua opinião sobre a jornada de Sofia e Pedro? Acha que Pedro mereceu o perdão de Sofia? Deixe seu comentário e compartilhe essa história.